Tudo começou no início do século XX na França. Ali foi criado o conceito de uma palavra francesa sofisticada: comer pequenas quantidades de uma comida bonita que agradasse aos olhos. 5, 10, 15, até 20 pratos. Em uma única refeição, você poderia degustar sopas, aperitivos, doces, massas, risotos, todas essas coisas boas. Quando você vai a um restaurante para provar um prato novo, ele deixa de ter um gosto fora do comum lá pela 10ª mordida. Então, tem apenas uma pequena porção de alguma comida e você acaba apreciando mais. Os restaurantes luxuosos sempre tentam ser o mais diferente possível dos mais baratos. Eles têm decorações elegantes, talheres caros e porções pequenas, o oposto do que se oferece em estabelecimentos comuns. Isso torna a experiência de comer lá mais especial e inesquecível. Trufas, caviar, todos esses ingredientes chiques custam muito caro, e você sabe disso. Então, quando vê os garçons trazendo um prato minúsculo com uma porção menor ainda, seu cérebro fica feliz. Faz sentido. Como você se sentiria se pedisse uma porção barata de alguma coisa cara e tal porção fosse gigante? Estranharia e até pensaria que a comida é de má qualidade ou falsificada. Os restaurantes luxuosos compram seus ingredientes de vários lugares. Eles não encontram tudo em um fornecedor só, e isso gera custos altos. Uma porção maior seria muito mais cara, até para os mais ricos. A maioria dos restaurantes chiques tem pelo menos de 3 a 6 pratos. Em alguns, servem até 30. Você não conseguiria provar todos se fossem do tamanho normal. E mantendo menor o tamanho das porções, sobrará mais tempo para os clientes saborearem uma sobremesa ou cafezinho gourmet, gerando mais lucro. Tudo é feito para passar aquela sensação de edição limitada. É sempre mais provável que você aprecie alguma coisa que é rara e exclusiva. Uma montanha de macarrão é algo que se pode fazer em casa mesmo. Agora, poucas unidades de macarrão multicolorido em um prato com legumes exóticos? Isso é especial e excelente para fazer algumas selfies. Os chefes gourmet não só cozinham, eles criam obras de arte comestíveis. E é muito mais fácil fazer isso com menos ingredientes. Quanto mais coisas forem colocadas na receita, mais ela se parecerá com aquele mexidão que você faz quando está tentando esvaziar a geladeira. E para o cliente, é difícil parecer chique tentando colocar um hamburgão dentro da boca. Quando se está comendo uma porção pequena de comida em uma mesa chique, usando roupas bonitas, é impossível não parecer elegante. Alguns restaurantes estão mudando as coisas um pouco, oferecendo pratos com tamanhos comuns ou menores. Isso é perfeito caso você não aguente comer aquele tanto, se estiver de dieta ou com pouco dinheiro. Mas neste caso, porções menores não serão mais chiques, apenas menores mesmo. A maioria dos estabelecimentos tem meia-luz e mesas e locais aconchegantes para fazer você se sentir mais confortável e à vontade. E para permanecer mais tempo e comer mais. As pessoas se sentem menos culpadas por pedir um monte de comida cara quando estão invisíveis em um cantinho escuro. O cheiro pode afetar sua escolha. A baunilha e a canela o fazem sentir vontade de comer uma sobremesa. O odor de bacon pode fazer você pedir um café da manhã maior. A lavanda o ajuda a relaxar, a se acalmar e a comer e gastar mais. Os restaurantes chiques usam incenso e óleos com cheiros agradáveis para tentar fazer você pedir mais. Nos mais baratos, tudo é diferente. Quando você se senta perto da janela e vê pessoas e a luz do sol, provavelmente se sente mais consciente de suas escolhas e pede algo mais saudável e leve, como legumes, crepes, sabe, esse tipo de coisa. E dificilmente pedirá uma refeição completa, pois pode pensar que alguém o julgará. Eles espalham TVs por toda parte para distraí-lo. Assim, você aceitará com mais facilidade qualquer coisa que o garçom oferecer. Sentar-se em um banquinho mais alto de frente para um balcão faz você se sentir mais alerta, já que não dá para recostar e relaxar. Então, certamente fará o pedido, comerá e irá embora. Aí outra pessoa pode chegar e sentar. Onde sempre podem ser encontrados lanches rápidos? No shopping e em qualquer parada de descanso. Eles esperam que você compre alguma coisa por impulso, mesmo quando não estiver com fome. Só de olhar as pessoas comendo ou aquele hambúrguer fica com água na boca. Os restaurantes também pagam uma boa grana pelo design de seus cardápios. Eles usam uma coisa chamada poder do posicionamento. Isso ajuda o cliente a escolher alguma coisa, mesmo quando não sabe o que quer. O que estiver no topo direito da primeira página. É isso que eles querem vender. Você sempre verá os ingredientes mais caros mencionados na descrição do prato, mesmo se ele tiver só uma gotinha deles. E você vai querer pedir só para sentir aquela vibe luxuosa. Alguns locais gourmet realmente fazem suas especialidades com ingredientes frescos comprados na manhã daquele mesmo dia. Mas a maioria das especialidades é feita com coisas que estão prestes a vencer, pois assim não se desperdiça tanta comida. E cuidado! As especialidades em restaurantes chiques podem custar mais que seu iPhone.
Até os mais luxuosos nem sempre cozinham tudo do zero. Há legumes congelados que são levados ao micro-ondas, sopas embaladas a vácuo que são jogadas em água quente. Eles podem até usar legumes da salada do dia anterior para preparar a sopa do dia. Quando o maître ou hostess lhe diz que há uma espera de 20 minutos, ele está inventando. Como alguém consegue prever o futuro? Como saber o tempo exato que aquele casal levará para terminar de comer aquela massa e irá embora? Esse tempo específico de espera faz você se sentir mais relaxado e dá a impressão de que o restaurante é bem organizado. O gerente sabe que é mais provável que você peça uma pizza de R$ 20 se ela estiver abaixo de um bife de R$ 45 no cardápio. Você também certamente vai querer uma sobremesa com R$ 3 de desconto, mesmo se ela custar R$ 15. Isso se chama ancoragem de preço. Seu cérebro fica preso nos R$ 3 de desconto e ignora o preço real do produto. Quando um garçom simpático o convida a dar mais uma olhada no cardápio, é impossível dizer não. É do nosso instinto agradar os outros. Os garçons sabem quais itens querem vender e os descrevem do jeito mais lindo ou os recomendam como se fossem seus preferidos. Faça o teste. Peça eles para recomendarem uma sobremesa. Aposto que será a mais cara do menu. A música que você ouve nos restaurantes afeta o gosto da comida. Você certamente avaliará uma massa ou pizza como autêntica se eles colocarem alguma ópera italiana para tocar. As batatas chips ficam com gosto melhor quando fazem um barulhão ao serem quebradas. E as ostras parecem mais temperadinhas quando há algum tipo de música caribenha tocando. Os garçons sempre oferecem uma bebida antes mesmo de você abrir o cardápio, para pegá-lo de surpresa. E se alguém pede uma bebida cara, é bem provável que todos os outros da mesa façam isso também. Os cardápios que não usam cifrões fazem você se sentir melhor e mais tranquilo sobre gastar dinheiro. E alguns nem usam centavos. Quanto menos números você vir, mais estará disposto a pagar. E é mais provável que peça um prato cujo nome é comprido, como o suculento filé de peixe fresco ao molho tártaro do chefe com legumes especiais crocantes. Tô dentro! Ei, desculpe, gente. Isso soa bem melhor que filé de peixe com legumes. O primeiro dá a impressão de caro e preparado por um chefe. Os estabelecimentos sempre gostam de fazer seus pratos parecerem mais autênticos. Por isso que eles são carregados de palavras estrangeiras, dando a impressão de que são super chiques. Os restaurantes ficam lotados no horário de almoço. Para que você não perceba que seu pedido está demorando muito, eles atrasam todo o resto. Fazem você esperar por uma mesa, depois o levam para uma mesa vazia, na sequência colocam os pratos e talheres, aí trazem o cardápio. E já deu para entender como funciona, né? Não quero ser estraga-prazeres, mas você nem sempre é o primeiro cliente a ganhar aquela cestinha de pães. O que sobrou do cliente anterior, você pode estar comendo agora. Quando os garçons servem aperitivos de graça, estão tentando fazer você ficar com sede. Todos aqueles salgadinhos e biscoitinhos estão cheios de sódio. Quando você come muito, seu corpo envia o sinal para seus rins de que é hora de limpar o organismo. E antes de se dar conta disso, lá está você pedindo um monte de bebidas extras. O aqui, que é a fruta nacional da Jamaica, tem um sabor verdadeiramente único. É suave e amanteigado, e as pessoas que o experimentaram dizem que tem gosto igual ao de ovos mexidos. Ele é seguro para comer somente quando está totalmente maduro, então a importação de aquis verdes foi proibida nos Estados Unidos há quase 50 anos. A única parte comestível é a branca e cremosa. A rosa parece dar água na boca, mas não caia nessa. Ela é altamente tóxica. O mesmo acontece com as sementes pretas. A graviola é mais uma fruta banida dos Estados Unidos por causa das suas toxinas. Ela também é conhecida como guanabana e pode liberar substâncias tóxicas, levando a alguns efeitos muito desagradáveis se não estiver madura. Fãs americanos de graviola, não fiquem tristes. É bem provável que vocês encontrem a polpa congelada nos supermercados. Outra coisa que deve estar 100% madura para ser segura é o sabugueiro. O verde é rico em vitamina C, que é bom para você, e cianeto, que não é tão bom. No entanto, as bagas podem ser encontradas em tortas, xaropes, chás, geleias e daí por diante. Quando estão super maduras e são cozidas, não são perigosas. E não são proibidas. O cianeto não parece tão crítico quando se trata de alimentos com tetrodotoxina, que é 1.200 vezes mais forte. O baiacu é uma iguaria japonesa e é cheia dessa substância. Ninguém consegue comer esse peixe sem consequências, mas os chefes japoneses dominam a habilidade de preparo com perfeição. Para torná-lo comestível, eles simplesmente removem as partes venenosas.
Essa iguaria, também chamada de fugu, custa cerca de $200 por porção. Ao invés disso, você poderia comprar um monte de salmão, que é totalmente seguro. O fugu também é quase totalmente proibido nos Estados Unidos e em outros países. Existem apenas alguns lugares autorizados que o vendem, mas provavelmente você não gostaria de ter uma aventura gastronômica dessas. Casu marzu significa literalmente queijo podre. Desculpe, você não vai conseguir experimentar um pedaço por aqui. Mas caso não consiga resistir à tentação, terá que ir para a ilha da Sardenha, na Itália. Na verdade, ele é só um queijo de leite de ovelha com uma pitada de, digamos, mágica. Moscas especiais colocam seus ovos dentro dele e eles ficam lá por 40 dias. No momento em que está pronto para o consumo, a iguaria tem alguns vermes vivos fazendo a decomposição. Graças a eles, o queijo tem aquela textura distinta e sabor picante. Ele é proibido em vários países por razões sanitárias. Ao contrário do macio e cremoso casu marzu, o queijo Kurpi do Himalaia é famoso por ser o mais duro do mundo. Assim como qualquer produto desse tipo, ele é produzido com leite. O que o torna diferente é que permanece fresco por até 20 anos. O leite também é muito especial. É de uma espécie que é um cruzamento entre vaca e iaque e come uma variedade de ervas de montanha. O leite fica com um sabor único graças a essas ervas. Mas cuidado com seus dentes quando for morder esse laticínio duro como pedra. Em Singapura, você nunca terá cáries devido ao consumo de chicletes. E não é porque os habitantes de lá cuidam dos dentes. O fato é que os chicletes são completamente ilegais por lá. O país é conhecido por sua limpeza e gastou uma fortuna limpando todas as manchas dos lugares. Por isso, proibiu o consumo de gomas de mascar. Isso aconteceu em 1992 e os vendedores tiveram que interromper as vendas imediatamente para evitar multas altíssimas. Ao caminhar pelos corredores de supermercados enquanto viaja para destinos diferentes, você pode perceber que não há leite cru em estoque. Ele é proibido em muitos estados dos Estados Unidos e países como Canadá, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Escócia, por razões sanitárias. Por outro lado, na Escócia, o haggis é totalmente liberado, mas não nos Estados Unidos. Se você mora lá e tem menos de 45 anos, é provável que nunca tenha experimentado o haggis, já que ele foi banido há quase meio século. Este pudim escocês é feito de uma gama completa de partes internas de ovelha, misturadas com um pouco de aveia e temperado com um monte de cebola picada. Ah, e não se esqueça do sebo e um pouco de caldo. A textura é quebradiça e áspera. E não surpreende que o prato seja bastante picante. Geralmente é servido com purê de batata ou de nabo. A mandioca é uma raiz tropical venenosa com 2 tipos. Um deles contém um pouco de cianeto, mas cozinhá-lo já é o suficiente para reduzir o conteúdo a um nível não tóxico. Para se livrar de todas as toxinas da mandioca amarga, é necessário ralar a raiz, colocar de molho e, por fim, cozinhá-la adequadamente para torná-la comestível. Essa raiz tem bastante amido e seu sabor é muito suave. A mandioca pode ser usada como uma batata, amassada, cozida ou frita. O que você acha? Que tal uns haggis com purê de mandioca em vez de batata como acompanhamento? A propósito, as inofensivas batatas também não são tão seguras assim. Tudo depende se ela está madura ou não. Quando estão verdes, são cheias de toxinas e os brotos dela também são bastante perigosos. O mesmo acontece com as amêndoas verdes e as castanhas, que contêm cianeto caso não estejam maduras o suficiente. Felizmente, as que compramos no supermercado são bem processadas, o que significa que são totalmente seguras. As ameixas amarelas ou mirabelle também são proibidas em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Essas frutas são absolutamente inofensivas e nada de ruim acontece a quem comê-las. Mas só é possível desfrutar dessas ameixas em Lorraine, na França. A lei para a importação é meio bizarra e a fruta é de origem protegida. Se o robalo é o tipo de prato sem o qual você simplesmente não consegue viver, então o Reino Unido não é o seu destino. Esse peixe foi recentemente proibido por lá devido à redução da população dele. O mesmo acontece com o caviar beluga nos Estados Unidos. Um dos alimentos mais caros do mundo não pode ser encontrado no país por causa das novas regulamentações que protegem os peixes. Ei, que tal um hambúrguer com carne recém-feita, o pão mais macio e montes de ketchup? Vai, pegue um, a menos que você seja um estudante francês. Existe uma lei na França que regulamenta o uso de ketchup em lanchonetes para os alunos, e eles só podem comê-lo com, você adivinhou, batatas fritas. Os corpos do tubarão da Groenlândia se livram de todos os resíduos que produzem, filtrando-os através da sua carne e pele. Então, não é de se admirar que sua carne seja tóxica. Parece uma boa razão para não comê-los, mas não na Islândia. A carne de tubarão processada, chamada de hakal,
é primeiro pendurada para secar por 3 a 5 meses. No final, você obtém algo parecido a um peixe fermentado e cheiro de amônia, com uma textura gelatinosa que lembra pão molhado. Algumas coisas melhoram com o tempo, a menos que seja comida. Mas há um café em Bangkok, onde se cozinha a mesma carne e sopa de macarrão há 45 anos. Essa sopa parece com uma poção. Está fervendo há mais de 4 décadas. O caldo nunca foi jogado fora e é sempre guardado durante a noite para as porções do dia seguinte. Um dos segredos do sabor único é a enorme borda de gordura que se formou ao redor da panela, que nunca foi lavada. Ok, agora tem a desculpa perfeita para fazer a mesma coisa. O quê? A comida tem um sabor melhor assim. No Camboja, você pode experimentar um lanche crocante que tem um sabor parecido com o do caranguejo. Ele é frito e um pouco temperado. O ingrediente principal é uma tarântula. Isso não se parece muito com um almoço. Das icônicas batatas fritas douradas a uma máquina de sorvete quebrada. Aqui estão 10 segredos que a indústria de fast food realmente não quer que você saiba. Nuggets de frango, aquelas mordidas crocantes douradas que você pode obter nas redes de fast food. Estão até no cardápio da merenda escolar. E se eu disser que eles não são feitos inteiramente de frango? Os pesquisadores coletaram amostras em redes de lanchonetes não identificadas e as analisaram. Disseram que uma delas, por exemplo, continha apenas 40% e outra 50% de carne. O resto? Bem, você está comendo coisas como gordura, tecido conjuntivo e espículas ósseas. Muitas empresas moem a carne com esse material e fazem esferas formadas mecanicamente de partes de frango. Por quê? Talvez porque o método é mais barato e mais lucrativo. Milhões de restaurantes em todo o mundo têm nuggets de frango em seu cardápio. Portanto, cientificamente, não é justo dizer que todos são feitos assim, mas muitos estudos indicam que sim. Quanto mais a carne é processada, mais se perdem as coisas boas, como vitaminas B6 e B12. A amarga verdade é que as empresas adicionam coisas como sódio à pasta mista para obter um melhor sabor. É um dos ingredientes que tornam os nuggets tão saborosos. Nosso corpo precisa de sódio, mas não muito. Infelizmente, a maioria dos junk foods contém mais do que o necessário. Portanto, pode ser uma opção segura evitar comer esse tipo de alimento com frequência. As cadeias também mergulham os nuggets em massa de tempurá e os fritam em óleo hidrogenado. Isso também não é uma luz verde em relação à saúde, mas é assim que se obtém a tonalidade dourada. As redes colocam coisas adicionais nos nuggets. E que tal o frango grelhado? Nos últimos anos, vimos marcas destacando essa carne como uma opção mais saudável. Pesquisas também foram feitas a respeito, e a mesma abordagem é aplicada aqui. Pegue amostras de empresas icônicas de fast food e as envie para laboratórios para análise. Os resultados mostram que as lanchonetes estão enganando as pessoas ao anunciar esses produtos, rotulando-os como saudáveis, naturais e 100% peito de frango. Na realidade, algumas coisas são adicionadas para torná-los macios e suculentos. Além disso, esses aditivos facilitam o cozimento da carne, o congelamento, o transporte e o reaquecimento posterior, sem perder muita umidade. A desvantagem de todos esses aditivos é que afetam o valor nutricional. Esses ingredientes não são os mais saudáveis para nós. Devemos estar especialmente atentos a 3 coisas. A primeira é novamente o sódio. Amostras de fast food tinham de 7 a 10 vezes mais do que o peito de frango feito em casa. Imagine que você deseja um cheeseburger, mas diz não para si mesmo e tenta escolher um menu menos prejudicial. No entanto, alguns sanduíches de frango têm a mesma quantidade ou até mais sódio do que um cheeseburger com batatas fritas médias. A segunda coisa a se observar são os aditivos de fosfato, que permitem que a proteína junte mais água. Isso significa que a carne branca do sanduíche parecerá mais suculenta. Qualquer palavra que você veja na seção de ingredientes que contenha fos é um aditivo de fosfato, então é melhor evitar. A última coisa são açúcares e amidos, não apenas no frango grelhado, mas também em todos os produtos de fast food. Isso é difícil de digerir, admito. Amido de milho, açúcar, malte acompanham peito de frango grelhado. Pães e até algumas batatas fritas também contêm açúcar. Onde quer que eu olhe, ele está lá. Veja, o frango caseiro tem 0 grama de carboidratos, mas as amostras do estudo tinham açúcar, e até 10% das calorias delas vêm daí. Então, qual é a moral dessa história? Se você é um consumidor preocupado com a saúde, talvez deva escolher outras opções. Existem receitas secretas de empresas como KFC e Coca-Cola. Nenhuma quer compartilhar os ingredientes que tornam seus produtos irresistíveis.
Mas com um pouco de pesquisa é possível decifrar muitas coisas. Quer saber o segredo das batatas fritas do McDonald's? Está escrito no site deles que adicionam sabor de carne ao óleo de fritura. Isso pode soar estranho, mas aparentemente é uma prática conhecida entre chefes e restaurantes. A gordura de pato também tem sido utilizada como sabor, por exemplo, em restaurantes sofisticados. Eu adoro batatas fritas, então acrescentei outro fato sobre elas, que infelizmente são ainda mais salgadas do que você pensa. Especialistas sugerem que um adulto deve consumir no máximo 2.300 mg de sódio por dia. Adivinhe o número desse elemento nas batatas fritas grandes do McDonald's? Pelo menos 400 mg. As clássicas do Burger King chegam a 732 mg. E o Five Guys eleva o nível ainda mais, com 962 mg. Da próxima vez, talvez você possa pedir aos funcionários que peguem leve com o sal. Imagine o seguinte, você está com pressa, mas sua barriga diz: me alimente ou afetarei seu humor e tornarei sua vida miserável. Para um lanche rápido, você entra em um restaurante de uma rede de fast food e pede seu hambúrguer preferido. Ele parece e cheira como se tivesse acabado de ser retirado da grelha e servido. Não, as lanchonetes têm diferentes tipos de grelhas projetadas para isso, que podem cozinhar a carne super rapidamente. Lamento trazer más notícias, mas aquelas marcas perfeitas na carne não são reais. A fábrica as adiciona. Se você quiser saber o quão limpo é um restaurante, olhe sob a calha de gelo da máquina de refrigerante em locais onde pode obter sua própria bebida. Pronto, inspetor. Você resolveu o caso. Vários estudos dizem que se essas máquinas não forem limpas corretamente, o gelo sujo e contaminado pode levar a alguns problemas de saúde. Talvez tenha até mofo ou bactérias ali. O processo de limpeza dessas máquinas não é fácil. A mesma coisa se aplica às de sorvete. Há rumores de que elas não estão quebradas, e sim de que os funcionários simplesmente não conseguem encontrar tempo para limpá-las adequadamente. Agora, qual é o melhor momento para obter uma refeição boa e fresca? Aqui existem duas opções, e ambas têm raciocínios sólidos. A primeira recomenda evitar pedidos de grelhados em redes de lojas das 7 da noite até depois da meia-noite. Muitos ex-funcionários dizem que às vezes preparavam taquitos ou cachorros quentes lá pelas 4 ou 5 da manhã, mas ficavam esperando para servi-los até por volta da meia-noite. Isso não é saudável. A outra corrente diz que se deve pedir entre 11 da manhã e 1 da tarde, ou entre 6 da tarde e 8 da noite para obter a refeição mais fresca. Como será na hora do almoço e do jantar, haverá mais circulação e você poderá obter comida decente. As empresas de fast food têm marketing, design e truques psicológicos para atraí-lo e fazer seu pedido. No entanto, elas não querem que você fique ali dentro por muito tempo. Se estivesse jantando em um ambiente iluminado, sob lâmpadas fracas e à luz de velas, você tomaria seu tempo para comer. Como o nome sugere, é preciso ser rápido com a comida em redes de fast food. Elas têm lâmpadas fluorescentes e estão com luz plena. Da mesma forma, os pisos e as mesas possuem superfícies reflexivas que tornam a comida bonita e brilhante. Além disso, a música costuma ser rápida e alta. Tudo é feito para evitar que você passe horas ali. No entanto, os restaurantes querem aproveitar os primeiros 20 minutos após a compra. Quanto mais rápido você comer, mais tempo levará para se sentir satisfeito. Os cientistas dizem que leva mais ou menos esse período para o estômago informar ao cérebro: ok, agora estou cheio. É bom comer em uma área limpa, mas a maioria dessas empresas usa produtos de limpeza com produtos químicos super fortes. Suponha que a equipe tenha limpado o local no final do turno. Ela passou pela máquina de refrigerante e pela superfície da grelha, e então você apareceu cedo no dia seguinte. Nesse caso, talvez perceba alguns resíduos químicos em sua comida em comparação com outros clientes que visitam o local no final do dia. O hambúrguer vegano pode não ser 100% vegano. Estou falando da grelha, não da carne em si. Na maioria das redes, o preparo é na mesma grelha que os hambúrgueres de carne. Você tem segredos da cadeia de fast food que deseja compartilhar? Conte para outros incrível maníacos nos comentários.